é que Jesus viu na igreja de Laodiceia, que deu náuseas nele? Só uma coisa, irmãos: falta de fervor espiritual, apatia, mornidão, falta de entusiasmo, falta de vibração, falta de brilho nos olhos, falta de fogo no coração, falta de zelo pelas coisas de Deus. É colocar a vida cristã no piloto automático, é permitir que um mecanicismo árido domine a igreja. E eu tenho rodado este país de norte a sul, de leste a oeste. Tenho pregado em mais de 1000 igrejas das mais diversas denominações do nosso país. E eu não tenho dúvidas, irmãos, de que o problema da igreja evangélica brasileira é falta de fervor espiritual. E eu não estou falando de emoções. Em muitos lugares elas transbordam, noutros lugares elas minguam. Eu estou falando de fervor, que, como já foi dito neste culto, não é produzido pelo homem, só o Espírito de Deus pode produzir. Falta fervor, queridos, falta quebrantamento, falta choro pelo pecado, falta arrependimento genuíno, falta fome de Deus, falta sede pela palavra, falta oração, falta avivamento. Eu temo, irmãos, eu temo que haja uma onda de secularização avançando galopantemente para dentro das igrejas evangélicas deste país. O índice de divórcio dentro das igrejas cristãs hoje é quase o mesmo fora das igrejas. O número de gente que vai para a cama com o namorado e com a namorada dentro das igrejas hoje é quase o mesmo fora das igrejas. A quantidade de crente desonesto, mentiroso, que dá cheque sem fundo e não tem compromisso com a ética dentro das igrejas hoje é quase o mesmo fora das igrejas. Querem ver uma coisa? Eu não sei como é que você está lidando com isso na sua região, mas por onde eu ando, os pastores lamentam comigo esse fato. As festas de casamento dos nossos crentes estão se transformando numa vergonha, uma vergonha. Você sai da igreja, onde você adora a Deus, onde você prega, você ora, você canta, você invoca a bênção de Deus, e dali sai para um rico cerimonial e lá o pau quebra. O pau quebra. Porque a música que rola lá não tem nada a ver com Deus, mas não. Bebida alcoólicas, se serve todas. As luzes, como uma boate moderna, acendem-se no teto e o povo de Deus bêbado cai na pista de dança e volta para casa com as pernas trôpegas. Olha para o retrovisor e veja as igrejas que entraram por esse caminho, onde foram parar. Ou a igreja tem a coragem de botar o pé no freio, ou nós entraremos para dentro desta avassaladora secularização. Há poucos dias, um pastor me disse, pastor Hernandes, a minha mocidade sai de uma reunião de oração e vai para a balada até de madrugada. Nada tem nada mais a ver. Eu conheço líderes que vão fazer um discipulado na sua casa e depois de abrirem a Bíblia e de orarem com o seu discipulando, abrem uma garrafa de uísque e bebem a valer, introduzindo e matriculando os seus discipulandos no alcoolismo. Nada tem nada a ver. Há poucos dias um pastor me disse com lágrimas nos olhos, pastor Hernandes, a minha denominação não batizou um crente por igreja, por ano, em média. Meus amados irmãos, eu estive agora retornando essa semana passada de uma viagem a Israel e Europa,
nós estávamos na Holanda, e a pessoa que nos acompanhava, dando um relatório da situação da Holanda, disse: até 1960, a Holanda era um país protestante, onde os crentes lotavam as igrejas. Hoje, os templos estão lá, vazios, apenas com museus, para você tirar uma fotografia. Numa única geração, a igreja se perdeu. Numa única geração. Eu estive agora em Edimburgo, na Escócia. Lá tem um templo belíssimo, na praça principal da grande fortaleza. Eu entrei para ver. O templo era cristão, evangélico, mas lá dentro tinha um bar. O templo transformado num bar. Eu só pude chorar em ver aquela cena. Irmãos queridos, sabe o que significa isso? Nós precisamos de um avivamento espiritual. Se nós não quisermos entrar por esse mesmo caminho, se nós não quisermos colher os frutos amargos de uma secularização, de uma sequidão espiritual, de uma mornidão espiritual, de uma apatia espiritual, onde as pessoas já não têm mais gosto por ir à igreja, onde elas não têm prazer mais na palavra de Deus, onde ir a um culto é um peso, onde frequentar uma reunião de oração é um sacrifício, elas não amam a Deus, elas não querem Deus, elas querem as bênçãos de Deus, e elas substituíram o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. Depois que Jesus Cristo faz esse diagnóstico, Ele vai fazer um apelo. E Ele começa no verso 18 assim: aconselho-te, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. E Jesus está me ensinando aqui o segredo, o caminho da restauração do fervor espiritual, porque está dizendo: aconselho-te que tu compres de mim, e Ele que é o dono da igreja, e Ele que é o cabeça da igreja, e Ele que manda na igreja, se apresenta como um mercador, dando conselhos. Ele tem um produto para vender, o produto é vital, e o preço é de graça. Aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim, disse Jesus. Sabe o que Ele está nos ensinando? Há muitas pessoas que, percebendo falta de fervor, foram buscar fervor em fontes rotas, em doutrinas falsas, em experiências heterodoxas, e se perderam nos labirintos do misticismo. Nós não precisamos recorrer às últimas novidades do mercado da fé para buscarmos fervor, para buscarmos avivamento, queridos. Nós precisamos nos voltar para Jesus. É só Ele que pode aquecer o nosso coração, é só Ele que pode inflamar a nossa alma, é só Ele que pode derramar sobre nós poderosamente do seu Espírito. Porque quando os nossos olhos se abrem para contemplar a beleza do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o nosso coração aquece. E quando os nossos olhos se abrem e o coração aquece, os pés se apressam. E quando os olhos se abrem e o coração aquece e os pés se apressam, os lábios se abrem para dizer que Ele está vivo e que Ele é a razão da nossa vida. Quando chega o verso 19, Jesus tem uma declaração a fazer e tem uma ordem a dar. E a declaração é esta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. E a ordem é: arrepende-te. Irmãos, eu reconheço que Jesus pegou extremamente pesado com a igreja de Laodiceia, usando uma linguagem dura, cáustica, náusea, vômito, desconforto. Nada provoca tanto desconforto em Jesus do que uma igreja apática, morna, árida. Mas sabe por que Ele pegou pesado com essa igreja? Sabe por que Jesus pega pesado com você e comigo? Porque Ele está dizendo o seguinte: eu não desisto de você.
Eu não abro mão da sua vida. Eu não posso aceitar que você viva uma vida árida, morna, apática. Eu não fui à cruz, eu não morri, ressuscitei, voltei aos céus e derramei o Espírito Santo para produzir uma igreja apática. Então Jesus dá uma ordem: sê, pois, zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando chega no verso 20, Jesus docemente se apresenta e diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que Jesus nos convide a cear com ele é um milagre, mas que ele queira cear conosco é graça. A única maneira de o coração aquecer é estarmos a sós com Jesus, aos pés de Jesus, na intimidade de Jesus. Depois que ele faz este apelo, ele vai fazer a promessa. No verso 14, ele diz por que ele tem competência e autoridade para fazer essa promessa, porque ele se apresenta assim: estas coisas diz o Amém. Ele é a última palavra de Deus para você e para mim. Se nós não ouvirmos a voz dele, não há mais esperança para a nossa alma. Estas coisas diz a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque ele promete, ele cumpre o que promete, e quando ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. E ele é o princípio da criação de Deus, porque todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e se ele chamou à existência as coisas que não existiam, ele é poderoso para restaurar o fervor espiritual no nosso coração, nesta noite. A promessa é esta, está no verso 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Para uma igreja que valorizava o glamour do mundo, a riqueza do mundo, as glórias do mundo, Jesus diz: eu tenho coisa melhor para vocês, eu tenho o trono. E Jesus faz uma transição maravilhosa da intimidade da mesa para a publicidade do trono. Quem se assentará com ele publicamente no trono? Exatamente quem assentou-se com ele intimamente à mesa. Por isso ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No ano 2011, irmãos, eu fui visitar essas 7 igrejas. E eu confesso para vocês que na medida que eu caminhava e meditava sobre esse assunto, muitas vezes as lágrimas vieram aos meus olhos, porque essas 7 igrejas estão literalmente mortas, literalmente mortas. O que você vê são escombros, pedras reviradas, uma vaga ideia de uma igreja que existiu no passado, mas nessa mesma região, hoje, não tem sequer 1% de crentes. Sabe por que essas igrejas morreram? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha para a Europa, o velho continente, o berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, onde aconteceu o movimento dos puritanos, onde aconteceu o movimento dos morávios, onde aconteceu o movimento pietista, onde aconteceram as missões modernas, onde aconteceram grandes reavivamentos espirituais. A Europa hoje é conhecido como um continente pós-cristão. Você vai a Genebra, onde já foi uma maquete viva do reino de Deus, parece que não há mais vestígio de vida cristã autêntica naquele país. Estive pregando na Inglaterra o ano passado, e um pastor com lágrimas nos olhos me disse assim: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley, a Inglaterra não é mais o país de George Whitefield, a Inglaterra não é mais o país de William Carey, a Inglaterra não é mais o país de William Wilberforce, a Inglaterra não é mais o país de John Charles Ryle, a Inglaterra não é mais o país de Charles Haddon Spurgeon, a Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones, a Inglaterra não é mais o país de John Stott, a Inglaterra hoje é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus.
Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas. Sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa? É porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para a América do Norte, olha para o Canadá, para os Estados Unidos, onde aqueles países tão fortes, tão arrojados na evangelização do mundo. Hoje, algumas igrejas históricas, rendidas ao liberalismo, perdem centenas, milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Enormes igrejas vazias. Seminários que formaram teólogos, missionários, pastores para abençoarem o mundo, tomados de assalto pelos liberais, produzem morte. O ano passado eu estava pregando em Nova York numa conferência. Quando terminou aquela conferência, eu fui pregar numa igreja evangélica da cidade. Enquanto o pastor me conduzia àquele templo, ele me mostrou 11 templos que estavam sendo vendidos. Não tinha mais gente para frequentar. Sabe por que as igrejas estão morrendo na América do Norte? Porque há igrejas morrendo lá, vitimadas ou pelo liberalismo de um lado, ou pelo sincretismo religioso do outro, ou pelo secularismo de outra parte, ou pela ortodoxia morta. É porque não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz às igrejas. Olha para o Brasil, irmãos, onde nós já temos sinais de denominações inteiras se rendendo ao liberalismo, onde pastores já não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante e suficiente. Igrejas que, em vez de avançarem contra as portas do inferno, já estão dando marcha ré e perdendo membros ano após ano. Olha para o Brasil, e você vai ver mega templos lotados e lotados de multidões e multidões, mas aí não tem evangelho, não se prega sobre a graça, não se prega sobre a cruz, não se prega sobre o novo nascimento, não se prega sobre a justificação pela fé, não se prega sobre a santificação, não se prega sobre o Espírito Santo, não se prega sobre as bem-aventuranças eternas, não se prega sobre a condenação eterna, não tem evangelho, e onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Olha para o Brasil, e você vai ver denominações históricas que, embora mantenham a ortodoxia, mas muitas delas já perderam o fervor, já perderam o entusiasmo, já estão secas, já estão áridas, já estão mornas, já estão apáticas, precisando de um sopro de vida. Oh, irmãos, nós precisamos de um avivamento espiritual, nós precisamos de um sopro do céu. Nós precisamos do vento impetuoso do Espírito para soprar as cinzas, para reacender as brasas, para levantar um fogo santo que queima, que limpa, que purifica e que alastra em nome de Jesus. Nós corremos um grande risco, queridos, porque a cada 3 gerações uma igreja pode correr o risco de entrar num processo de esfriamento, de secularização, de apostasia. Aquela geração que nasceu no Egito, morreu no deserto. A segunda geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. A terceira geração que nasceu na terra prometida, diz a Bíblia, não conhecia Deus mais. Talvez os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Talvez os nossos pais foram e estão sendo mais crentes do que nós. Talvez nós estamos sendo mais crentes que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, a igreja evangélica brasileira pode legar aos seus filhos e aos teus netos uma igreja apática. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus sopre sobre nós um alento de vida, para que os nossos filhos e os nossos netos herdem uma igreja mais viva, mais operosa, mais cheia da graça, mais cheia do Espírito, mais cheia do poder de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude.